Olá! Nesta aula, vamos explorar os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, sob a perspectiva do servidor público. A Lei 13.709, de 2018, entrou em vigor em setembro de 2020 e trouxe regras claras sobre como coletar, armazenar, usar e compartilhar informações de pessoas naturais. Para quem trabalha na administração pública, entender a LGPD não é apenas cumprir uma obrigação legal, é proteger a privacidade do cidadão, evitar vazamentos e fortalecer a confiança nas instituições. Vamos começar entendendo o que são dados pessoais, depois conhecer os princípios e as bases legais que autorizam o tratamento, os direitos do titular e, por fim, as responsabilidades práticas do servidor no dia a dia. Ao final, você estará preparado para aplicar a LGPD com segurança e consciência. Antes de falar em proteção, precisamos definir o objeto da lei. O que é um dado pessoal? A LGPD considera dado pessoal qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Isso inclui nome completo, cadastro de pessoa física, registro geral, endereço residencial, e-mail, número de telefone, fotografia, prontuário médico, histórico escolar e até o endereço IP de um computador, quando é possível associá-lo a uma pessoa específica. Repare que não importa se a informação está em papel, em sistema eletrônico ou em áudio. Se ela identifica alguém, é dado pessoal. A lei vai além e cria uma categoria especial: os dados pessoais sensíveis. São aqueles que revelam aspectos íntimos ou que podem gerar discriminação, como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados genéticos, dados biométricos, quando usados para identificação única, informações sobre saúde ou sobre a vida sexual de uma pessoa. Esses dados sensíveis merecem cuidado redobrado, porque seu vazamento ou uso indevido pode causar danos graves ao titular. No serviço público, lidamos com ambos os tipos: dados comuns em cadastros de beneficiários e dados sensíveis em prontuários de saúde, por exemplo. Saber distinguir é o primeiro passo para proteger adequadamente. A LGPD estabelece 10 princípios que orientam todo o tratamento de dados pessoais. Vamos destacar os 5 mais relevantes para o servidor público. Primeiro, o princípio da finalidade. Você só pode tratar dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Não pode coletar dados para uma finalidade e depois usá-los para outra incompatível. Segundo, o princípio da necessidade. Colete apenas o mínimo necessário para realizar a finalidade. Se você precisa do CPF para identificar o beneficiário, não peça também o estado civil se ele não for relevante. Terceiro, o princípio da segurança. Adote medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos, perdas ou destruição acidental. Quarto, o princípio da transparência. Forneça ao titular informações claras, precisas e acessíveis sobre o tratamento e sobre quem é o responsável. Quinto, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Não basta cumprir a lei, é preciso demonstrar que você cumpre, por meio de políticas, registros e evidências. Esses princípios formam a espinha dorsal da proteção de dados e devem guiar cada decisão do servidor ao lidar com informações pessoais. A LGPD não proíbe o tratamento de dados pessoais, mas exige que ele tenha uma base legal que o autorize. A lei prevê 10 hipóteses, e vamos focar nas mais relevantes para o servidor público. A primeira é o consentimento. O titular manifesta de forma livre, informada e inequívoca que concorda com o tratamento para determinada finalidade. No setor público, o consentimento é menos usado, porque muitas vezes o cidadão não tem escolha. Ele precisa fornecer o CPF para receber um benefício, por exemplo. A segunda base é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, quando a lei ou um regulamento determina que o órgão trate aquele dado. Por exemplo,
A Receita Federal processa CPF porque a legislação tributária assim exige. A terceira base, muito importante para o servidor, é a execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos ou contratos. Se uma lei cria um programa de assistência social e define que o órgão deve cadastrar os beneficiários, essa é a base legal. Outras bases incluem o exercício regular de direitos em processos judiciais ou administrativos, a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, e o legítimo interesse do controlador, desde que não prevaleçam direitos fundamentais do titular. Conhecer essas bases é essencial. Antes de tratar um dado, pergunte-se sempre qual é a base legal que autoriza essa atividade. A LGPD define papéis claros para quem participa do tratamento de dados. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões sobre o tratamento. Que dados coletar? Para que finalidade? Por quanto tempo guardar? Com quem compartilhar? No setor público, o controlador é o órgão ou a entidade. A Secretaria de Saúde, o tribunal, a autarquia. O operador é quem realiza o tratamento em nome do controlador, seguindo suas instruções. Por exemplo, se um órgão contrata uma empresa para processar a folha de pagamento, essa empresa é operadora. Ela acessa os dados dos servidores, mas não decide o que fazer com eles. Já o encarregado, também chamado de DPO, sigla em inglês para Data Protection Officer, é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O encarregado recebe solicitações de titulares, orienta sobre boas práticas, monitora a conformidade. A LGPD determina que todo órgão público indique um encarregado e divulgue publicamente suas informações de contato. Como servidor, você deve saber quem é o encarregado do seu órgão e consultá-lo sempre que tiver dúvidas sobre proteção de dados. A LGPD assegura ao titular de dados pessoais um conjunto robusto de direitos, e o servidor público deve estar preparado para atendê-los. O titular tem direito de confirmar se seus dados estão sendo tratados e de obter acesso a eles, ou seja, receber uma cópia. Tem direito de solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Se o endereço no cadastro está errado, ele pode pedir a correção. Tem direito de pedir a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Por exemplo, se o órgão guarda dados que não são mais necessários para a finalidade original, o titular pode pedir a exclusão. O titular também tem direito à portabilidade, receber seus dados em formato estruturado e de uso comum, para transferi-los a outro fornecedor de serviço. Tem direito de saber com quais entidades públicas e privadas o órgão compartilhou seus dados. E quando o tratamento se baseia em consentimento, o titular pode revogar esse consentimento a qualquer momento. Além disso, pode se opor ao tratamento realizado com base em outras hipóteses, caso entenda que houve descumprimento da lei. O servidor deve conhecer os procedimentos internos do órgão para atender essas solicitações dentro dos prazos legais, que em geral são de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Vamos a um exemplo prático para consolidar o que vimos. Imagine que você é servidor de uma secretaria de assistência social e atende um cidadão que solicita um benefício eventual, como auxílio aluguel. Você precisa coletar dados pessoais, nome completo, CPF, RG, endereço, composição familiar, renda. Qual é a base legal? A execução de política pública, porque existe uma lei ou decreto que criou esse benefício e determinou os requisitos. Você deve informar ao cidadão, de forma clara, para que os dados serão usados, análise do pedido e concessão do benefício, por quanto tempo serão guardados, conforme tabela de temporalidade do órgão, e quais são os direitos dele, acesso, correção, eliminação. Depois, você registra os dados no sistema oficial do órgão, que deve ter controle de acesso. Só quem tem atribuição para analisar benefícios pode acessar. Você não pode anotar os dados em papel solto,
Não pode enviar por e-mail pessoal. Não pode compartilhar com colegas de outros setores sem necessidade. Se o cidadão voltar depois pedindo cópia dos dados ou correção de endereço, você deve atender conforme o procedimento interno, registrando a solicitação e o atendimento. Se houver um vazamento, por exemplo, se alguém acessar indevidamente o sistema, você deve comunicar imediatamente ao superior e ao encarregado de dados do órgão. Esse exemplo mostra como a LGPD permeia cada etapa do atendimento, da coleta ao descarte, passando pelo armazenamento e pelo atendimento de direitos. Vamos aplicar o que aprendemos em uma questão no estilo das principais bancas de concurso. Leia com atenção o enunciado. Um servidor público que atua no setor de recursos humanos de um órgão estadual precisa processar dados de saúde dos servidores para fins de concessão de licença médica. Considerando a LGPD, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O servidor deve obter consentimento expresso de cada servidor antes de acessar os dados de saúde. Alternativa B. Dados de saúde são dados pessoais sensíveis e seu tratamento exige base legal específica, como cumprimento de obrigação legal. Alternativa C. O servidor pode compartilhar os dados de saúde com colegas de outros setores, desde que seja para fins administrativos. Alternativa D. A LGPD não se aplica ao setor público, apenas a empresas privadas. Alternativa E. O servidor pode armazenar cópias dos atestados médicos em seu e-mail pessoal para facilitar o acesso. Pense por alguns segundos antes de marcar sua resposta. Analise cada alternativa à luz dos princípios, das bases legais e das responsabilidades que estudamos. A resposta correta é a alternativa B. Vamos justificar. Dados de saúde são, de fato, dados pessoais sensíveis, conforme a LGPD. Seu tratamento exige uma base legal específica. No caso da concessão de licença médica no serviço público, a base legal é o cumprimento de obrigação legal. O Estatuto do Servidor prevê a licença e determina que o órgão analise o atestado médico. Portanto, não é necessário consentimento do servidor, o que torna a alternativa A incorreta. A alternativa C está errada, porque o compartilhamento de dados sensíveis deve observar o princípio da necessidade. Só quem tem atribuição para analisar licenças pode acessar os dados de saúde. Compartilhar com colegas de outros setores sem necessidade viola a lei. A alternativa D é falsa. A LGPD se aplica sim ao setor público, tanto quanto ao privado. A alternativa E viola frontalmente o princípio da segurança. Armazenar dados sensíveis em e-mail pessoal expõe as informações a riscos de vazamento e acesso não autorizado. A alternativa B está correta porque reconhece a natureza sensível dos dados de saúde e a necessidade de base legal, que no caso é a obrigação legal decorrente do Estatuto. Essa questão ilustra como a LGPD exige do servidor conhecimento técnico e bom senso, proteger dados sensíveis, usar apenas sistemas oficiais, compartilhar apenas com quem precisa saber e sempre ter uma base legal para o tratamento. Agora que você conhece os fundamentos da LGPD, vamos falar das responsabilidades práticas do servidor público. Primeiro, você deve conhecer a política de proteção de dados do seu órgão e as normas internas sobre o tema. Muitos órgãos já publicaram portarias, manuais e cartilhas. Leia e consulte sempre que tiver dúvida. Segundo, trate dados apenas quando necessário para suas atribuições e dentro das finalidades autorizadas. Não acesse dados por curiosidade, não compartilhe informações fora do contexto de trabalho. Terceiro, mantenha sigilo e confidencialidade, mesmo após o término do vínculo funcional. O dever de sigilo não acaba quando você se aposenta ou muda de cargo. Quarto, adote medidas de segurança no dia a dia. Use senhas fortes e únicas, não compartilhe suas credenciais de acesso, não anote senhas em papel, utilize criptografia quando o sistema permitir. Não acesse dados de locais públicos ou redes não seguras. Quinto, reporte incidentes imediatamente. Se você perceber um vazamento, uma perda de documentos
Um acesso indevido ao sistema. Comunique ao seu superior e ao encarregado de dados. A notificação rápida permite que o órgão tome medidas para mitigar danos e, se necessário, notifique a ANPD e os titulares afetados. Sexto, atenda solicitações de titulares conforme os procedimentos do órgão, respeitando os prazos legais. Sétimo, nunca utilize dados pessoais para fins pessoais ou estranhos às suas atribuições. Essas responsabilidades não são burocráticas. Elas protegem o cidadão, protegem você. Vamos recapitular os pontos-chave desta aula. Primeiro, dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. E dado pessoal sensível é aquele que revela aspectos íntimos ou pode gerar discriminação, como dados de saúde, origem racial, convicção religiosa. Segundo, a LGPD se estrutura em princípios: finalidade, necessidade, segurança, transparência e responsabilização são os pilares que orientam todo o tratamento. Terceiro, o tratamento só é válido se houver uma base legal. No setor público, as mais comuns são o cumprimento de obrigação legal e a execução de políticas públicas previstas em normas. Quarto, o titular de dados tem direitos robustos: acesso, correção, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento, e o servidor deve estar preparado para atendê-los. Quinto, o servidor público tem responsabilidades claras: conhecer as normas do órgão, tratar dados apenas quando necessário e autorizado, manter sigilo, adotar medidas de segurança, reportar incidentes e nunca usar dados para fins pessoais. A LGPD não é um obstáculo, mas um instrumento de cidadania e modernização. Ao proteger dados pessoais, você contribui para a confiança do cidadão nas instituições e fortalece o Estado democrático de direito. Chegamos ao final desta aula sobre LGPD para o servidor público. Agora é hora de colocar em prática o que você aprendeu. Primeiro passo: consulte a política de proteção de dados do seu órgão. Muitos já publicaram normas internas, manuais e cartilhas. Leia com atenção e tire dúvidas com o encarregado. Segundo passo: identifique quem é o encarregado de dados do seu órgão e anote os canais de contato. Ele é seu aliado para esclarecer dúvidas e orientar sobre casos concretos. Terceiro passo: participe de treinamentos internos sobre LGPD. A capacitação contínua é essencial para manter-se atualizado. Quarto passo: continue estudando temas relacionados, como segurança da informação, ética no serviço público e direitos fundamentais. A proteção de dados dialoga com todas essas áreas. Lembre-se, a LGPD não é apenas uma lei a ser cumprida, mas uma oportunidade de elevar a qualidade do serviço público e de proteger a dignidade do cidadão. Aqui na Cultive, você encontra outros cursos e materiais para aprofundar seus conhecimentos. Obrigado por estudar conosco e até a próxima aula.